sucesso. Primeiro vamos entender essa questão do marketing digital, a questão da economia, como é que o mercado mudou. Tem uma tese que eu defendo, que é o seguinte: o grau de atividade do consumidor. É um índice, né? Um índice que eu criei. O que é o grau de atividade do consumidor? É quão ativo o consumidor é no mercado. Imagina o seguinte: há 50 anos atrás, vamos pegar um pouco menos, 30 anos atrás, você estaria ontem à noite, às 8, 9 horas da noite, no intervalo do Jornal Nacional, ou no intervalo da... Como é que é? Viver a Vida, né? Viver a Vida, vendo lá a Thaís Araújo lá. E aí, não, eu vejo novela também, gente, vejo. E aí você vê a propaganda passando, interrompendo o seu fluxo contínuo da questão do programa, e aí você tem que ver a propaganda como um preço para você continuar vendo o programa. Maravilha, daria muito trabalho você ficar mudando, mesmo porque não teria nada melhor. Porque você só teria TV aberta, e aí você ou ficava na Globo ou ficava no SBT. E o SBT, de fato, a programação não é tão popular em termos de Ibope quanto a programação da Globo. Sem juízo de valor nenhum. Então, quer dizer, você está na Globo vendo a sua propaganda, e aí você continua vendo a propaganda. Agora imagina hoje. O que acontece hoje? Primeiro, no intervalo do Jornal Nacional de ontem, se eu perguntar para cada pessoa aqui onde que vocês estavam, cada uma estava num lugar diferente. Vai ter gente que vai falar que estava no MBA, vai ter gente que vai falar que estava no inglês, para garantir a empregabilidade, não é essa a palavra do momento, empregabilidade. Vai ter gente que estava pegando o filho na escola, vai ter gente que tinha simplesmente passado para a TV a cabo, porque não queria ver propaganda, e aí foi zapear para ver se tinha mais alguma coisa interessante. Ou seja, o intervalo do jornal está cada vez menos eficiente. Isso aí, eu arranjo uma grande briga com agências falando isso, né? Agências que me perdoem, mas, de fato, é isso que está acontecendo. E é por isso que existe uma demanda muito grande do anunciante falando o quê? Eu quero aparecer em mídia social, eu quero aparecer em Twitter, eu quero aparecer onde o meu consumidor está. O meu consumidor não está no intervalo do jornal. Uma boa parte ainda está, lógico, se você vende Omo, se você vende Ariel, você tem que ir para a TV, não tem jeito. Mas se você atua em mercados de nicho, toma cuidado, porque o teu mercado muito provavelmente vai ser mais facilmente encontrado e mais barato, vai ser mais barato você encontrar ele na internet ou em outros meios pulverizados. Agora imagine o seguinte: há 30 anos atrás você seria um consumidor passivo. Você estaria na frente da TV, vendo a propaganda e não faria nada para mudar aquilo. A empresa é que tinha que exercer toda a atividade em termos de mercado para fazer com que você visse aquela propaganda. Se ela não fizesse nada, você não ia saber dela. Então ela pagava, e ainda paga, quantias exorbitantes como atividade para que você consiga vê-la. Só que a atividade, em termos de comunicação, é um jogo de soma zero. O que acontece? Se a empresa é muito ativa e o consumidor é passivo, maravilha. Mas se o consumidor começa a ser cada vez mais ativo, como hoje o consumidor é, e essa é a grande mudança em termos de mercado consumidor que a gente tem que entender, o consumidor hoje ele vai atrás das informações, ele vai na internet buscar informação, ele pesquisa, ele pergunta para um amigo dele, ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Ebit, ele vai no Google, ele vai em fórum, rede social, Orkut, Twitter, Via6, LinkedIn, ele vai para o raio que o parta, mas ele acha a sua empresa. Ele vai para todos os buracos possíveis que ele conseguir, imaginários que ele conseguir, mas ele acha a sua empresa. Ou seja, ele é muito mais ativo. Agora, o que acontece com isso? Imagina o seguinte: você tem um consumidor superativo procurando a sua empresa. E você tem empresas pequenas que utilizam muito mais a criatividade do que a verba. E essas empresas pequenas, que a gente acabou de mostrar aqui, são vistas, são achadas por esse consumidor. Por exemplo, camiseteria.com.br. Elas são achadas pelo consumidor. E ela não investe em rádio, jornal, TV, outdoor. Ela não investe, porque ela se alavanca na própria atividade do mercado. Então, quer dizer, hoje não tem mais aquela história de quanto mais eu gasto, mais eu apareço, mais eu ganho dinheiro, maior é o meu retorno. Não existe mais isso. Na realidade, você pode gastar muito e não ter retorno nenhum, porque você não gastou de maneira eficiente. Você não foi para onde o seu consumidor de fato está.
você foi para outros lugares. Agora, a empresa que gastar pouco em termos de verba, mas gastar muito em termos de inteligência, em termos de criatividade, em termos de inovação, a empresa pequena que consegue capturar a essência da internet, que consegue capturar o que o consumidor está pensando e vai exatamente para o lugar certo, se aproveita dessa atividade dele e consegue aparecer e consegue vender. A questão hoje não é mais dinheiro, a questão hoje é informação. A questão hoje não é mais dinheiro, não é mais verba. A questão hoje é você ter inteligência de mercado. E é isso que esses 8 passos aqui te dá. Inteligência de mercado. É isso que o Google te dá, inteligência de mercado. Vocês sabiam que um pouco antes da crise, em agosto, quem fosse procurar no Google, o número de buscas pela palavra gold, ouro, veria que essas buscas no Google atingiram o maior pico desde os últimos 8 anos. Quer dizer, o que significa para vocês, empresários, uma busca no Google pela palavra ouro estourando todos os picos dos últimos 8 anos? Busca por um investimento seguro. Ouro é sinônimo de segurança em termos de investimento. Então aí o que você começa a perceber? Está acontecendo alguma coisa no mercado. Por quê? O mercado está sinalizando que ele está procurando por mais segurança. O economista-chefe do Google mostrou isso em um seminário de economistas. E aí logo depois veio a crise. Então, quer dizer, você ler, e esses dados estão abertos para qualquer um que queira pesquisar. Depois eu vou mostrar aqui como. Se você ler de fato o que o seu mercado está mostrando, o que o seu público-alvo, desde seja uma determinada cidade, uma determinada palavra, você consegue direcionar melhor a estratégia de negócio da sua empresa. Internet é isso. Vocês estão vendo quão longe que a gente está daquele site cartão de visitas? A gente está muito longe, mas muito longe. Bom, o que são esses 8 passos? Vamos só falar rapidinho.